Bom dia, pessoal. Bom dia a todas as autoridades já citadas aqui, meu prefeito Douglas Martelo, nominalmente, meu vice-prefeito Valmor. Tem que falar o nome desses caras aqui, mas vamos fazer um coro rapidinho. Andrades, 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 Andrades. E Michele não podemos esquecer. Michele, 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 Michele. Foi para quebrar um pouquinho o gelo aí, tá bom? Para acordar. Sei que tá calor, não vou me alongar muito, Andrades, mas é o seguinte, a metropolitana ela tem que estar forte para que a gente possa cumprir com o objetivo que é colocar o Zuco lá. E para que a metropolitana possa estar forte, tem que ter dois nomes aqui em Viamão, capitaneando essa disputa que a gente sabe, Vitorino, não é contra o Inter, mas é contra os vermelhos sim. E para pontear isso, para que a gente possa de verdade ter a vitória e cumprir com essa missão, não tem outra chapa a não ser Michele e Andrades. Por isso, novamente, uma salva de palmas para essa dupla aqui. Andrades, conta comigo, conta com a Alvorada, conta com o Douglas, com o Valmor. A gente vai estar aqui, como falou o nosso prefeito, balançando a bandeira, colando adesivo e visitando as casas. Tamo junto, vamos para cima. Aproveitando, nós temos ali na frente um adesivo de pré-campanha que pode usar até o dia 26. Está disponível ali quem quiser colocar no seu carro para nos ajudar a divulgar o nome. Beleza. Dando continuidade às falas aqui, e eu estou dizendo que eu coloco o deputado falar, então vamos. Eu preciso a palavra agora de alguém que vai falar para a juventude. O nosso presidente da juventude estadual do PL do Rio Grande do Sul é um cara também que não é de papel, é combativo. É um cara que recebeu a missão e está cumprindo ela todos os dias. Bota dinheiro dele, não se apega em detalhes. Tem que ir para Brasília, vai amanhã. Tem que ir para o Paraná, vai. Então assim, ó, José Capa Verde, por gentileza. Bom, gente, a minha missão aqui hoje, Andrades, é trazer três recados, na verdade. Primeiro, do nosso presidente estadual, deputado Cherini, e também da nossa presidente do PL Mulher no Rio Grande do Sul, Adriane Cherini. Porque eles pediram, infelizmente não puderam estar aqui por motivos pessoais hoje, mas eles pediram para mim transmitir o incondicional apoio a essa chapa, o incondicional apoio do PL a essa chapa, Michele e Andrades. O Andrades é um cara que tem a nossa confiança. O Andrades puxa o telefone e fala com qualquer pessoa no Rio Grande do Sul e no Brasil hoje. E essa credibilidade que tu tens, Andrades, vai se refletir num governo muito coerente, um governo muito bom ao lado da prefeita Michele, que tem a nossa incondicional confiança também. Então tenho certeza que esse projeto nos representa Viamão. É um projeto que não vai deixar nem o PT, nem a esquerda tomar conta de Viamão. E já tem um careca destruindo Brasília, e o Brasil a gente não precisa de outro aqui destruindo Viamão. Então nós vamos juntos transformar essa cidade e acreditar que esse projeto é um projeto de futuro e de liberdade, para capitanear um grande time que vai administrar essa cidade da melhor maneira, prefeita Michele. Nós temos essa confiança, estamos acreditando em ti, o PL acredita em ti, através do nosso procurador aqui, que é o Andrades, e nós juntos vamos transformar essa cidade de Viamão. E o outro recado é meu, pessoalmente. Quero te agradecer pela parceria de sempre, pela amizade que a gente construiu, e te dizer que eu vou estar do teu lado para sempre. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Capa Verde. A gente vai. Uma pessoa que eu vou chamando, eu vou comentando assim, mas a Fernanda é o que eu chamo de pessoa resiliente. Concorreu por um partido desse tamanho, deputado estadual, fez uma enorme votação, mas mesmo assim ela estava lá no partido. Não, eu firmei, por quê? Porque foi um pedido do General Mourão, foi um pedido do Zuco que a gente tivesse capilaridade partidária, e ela, vou pelo PTB, vou. Então assim, Fernanda, eu acho que este ano é o teu ano de tu embarcar toda segunda-feira para Brasília e voltar na quinta-feira. Para a candidata a deputada federal, minha amiga Fernanda Bart.
time Fernanda aí, levante. Estão convocados para estar contigo até dia 12 de abril, contigo com a Michele. E nós vamos ganhar essa eleição, porque é o único e melhor caminho de futuro para Viamão. E eu sei que com vocês, Viamão vai estar em boas mãos. Vamos junto, time? Vamos? Michele, vem aqui. A Michele eu conheci num ensaio da Vila Isabel. E, nossa, gostei na saída já. Disse, essa aqui, ó. E não sabia que tu era candidata ainda. Foi um dia antes da decisão. E a gente tava lá, né? Anderson, que tá aí, ó. Ele é do Batuque, lá da escola de samba. Uma galera que tá aqui hoje. E eu disse, gente, nós precisamos estar unidos para eleger a Michele e o Andrade. E amanhã, exatamente, convoco todos a estarem no desfile da Vila Isabel, porque a gente precisa fazer barulho e ocupar espaço. E a cultura não é de esquerda. A cultura é de todos. Assim como a educação, assim como, inclusive, os serviços sociais. A gente tem que começar e melhorar a nossa conversa com quem está na ponta, com quem precisa dos serviços públicos. Por quê? Porque aos poucos, meus queridos, isso aconteceu muito em Viamão, nos mandatos passados de esquerda. Aos poucos as pessoas foram levadas a acreditar que só quem se preocupa com o pobre e o vulnerável é quem é de esquerda. Isso é uma mentira. Porque sem desenvolvimento econômico, sem geração de emprego, sem oportunidades, não se gera impostos. E são os impostos que pagam pelos benefícios sociais, pelos programas sociais. E eu tenho certeza que Viamão está tendo uma chance de ouro de entrar no rumo certo, de ser mais um município que está com a centro-direita, que vai fazer diferença gigante na eleição do nosso governador Zucco. Não tenho dúvida disso. Vem aqui, Nádia. Aqui, quando a gente estava falando, ela fez a gentileza de falar: nós somos dobradinha aqui, pré-estadual, pré-federal, em nome das mulheres desse estado do Rio Grande do Sul, firmando a raiz aqui em Viamão, e tenho plena convicção de que nós vamos abrir espaços nunca antes vistos, que essa eleição, começando por Viamão, que agora é dia 12 de abril, estão todos convocados para estarmos todos os finais de semana disponíveis aqui e todo horário, fora do horário de trabalho, que senão eu também tomo pênalti, né? Passou o horário de trabalho, é rede social, tem que ter grupo, botar todo mundo que está aqui dentro para dentro de um grupo de WhatsApp, só admin publica, né? Convocação de atos de campanha, a campanha tem que bombar, não dá para dormir no ponto, piscou, a campanha acabou. Temos que estar engajados dia e noite. E todo final de semana é 24 horas, de sexta-feira às 5 da tarde até domingo, final do dia. Porque é assim que a gente elege um grande vice-prefeito e uma prefeita que eu tenho certeza que vai botar Viamão no lugar que Viamão merece, que é, já foi a nossa capital, inclusive, né? Que é entre as melhores cidades do Rio Grande do Sul, com os melhores índices de desenvolvimento econômico e social. Viva a chapa Michele e Andrade, contem conosco. Muito obrigado. A gente tem em Novo Hamburgo, que não pôde vir aqui agora pela manhã, o meu colega também de gabinete durante 5 anos, o Juliano, que é o presidente da Câmara Municipal. E representando os presidentes de Câmara Municipal do PL, eu vou dar a palavra aqui para o meu amigo, para o meu parceiro, vereador, presidente da Câmara Municipal de Canoas, que não é para poucos. Por favor, vereador Mael, faça uso da palavra, meu irmão. Bom dia a todos, amigos, amigas. Eu vim aqui, antes de mais nada, com uma missão também. A te cumprimentar, João, e trazer um abraço do nosso prefeito, que é do PL, o prefeito Ayrton, te manda um abraço. E também se colocou à disposição para colocar toda a nossa militância de Canoas a serviço da cidade de Viamão. Em segundo lugar, quero dizer que o PL não poderia ter tido uma melhor escolha
em escolher o João. E por que isso? Porque quando a gente acompanha a caminhada política das pessoas e com quem elas trabalham, a gente observa os comportamentos dessas pessoas. E João tem uma característica para mim que é a principal na política e na vida, que é a lealdade, acima de tudo, a quem ele trabalha. Então, João, eu tenho certeza absoluta que Viamão vai ter em ti um vice-prefeito que conhece a cidade, que vai trabalhar muito e, acima de tudo, vai ser leal aos princípios da direita e aos princípios que nós defendemos nas nossas bandeiras: Deus, pátria, família e liberdade. E tenho certeza também que, junto com a candidata a prefeita Michele, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje, mas a gente tem visto falar boas coisas de Viamão desde que ela assumiu a prefeitura. E essa luta aqui em Viamão não é uma luta contra a direita e a esquerda apenas. É uma luta do bem contra o mal. Das pessoas que acreditam numa cidade melhor, que querem fazer uma cidade melhor, com aquelas pessoas que querem o retrocesso. Então, vocês podem ter certeza que vocês podem contar com a militância do PL de Canoas, e nós vamos estar aqui junto com vocês nas ruas, levando uma boa notícia: que Canoas tem jeito, que Viamão tem jeito e que vai andar pra frente. Muito obrigado a todas, e viva Viamão! E essa a Michele. Palavra para nossa prefeita em exercício e próxima prefeita com mandato de Viamão. Eu quero fazer um chamado para todos aqui: pátria, Deus, família e liberdade. Isso é o PL do Rio Grande do Sul, isso é o PL de Viamão. Vamos de novo: pátria, Deus, família e liberdade. Com vocês, Michele, a próxima a prefeita em exercício e próxima mandatária do Paço Municipal de Viamão. Com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, Andrades. Foi uma grata surpresa e alegria te conhecer, mas eu já tinha um vínculo muito bom com o nosso prefeito Martelo, lá de Alvorada, que nunca hesitou em estender a mão, em ver o que estava virando a nossa cidade e o que interesses próprios fazem com uma cidade. Mas eu quero dizer para vocês que essa coligação do PSDB e do PL, ela não é só uma coligação partidária. Ela é uma coligação para mudança, para unir força, porque a nossa cidade de Viamão não pode ficar entregue para projetos pessoais que visam uma pessoa apenas e os seus interesses. Viamão não pode ficar na mão do quanto pior melhor, de quem, você estava dizendo, né, nossa luta é contra os vermelhos, mas não é só isso. É contra a escassez, é contra a invasão de terra, é contra abigeato, é contra quem só precisa sugar. E, falando em social, uma das primeiras coisas que a gente fez, já no ano passado, quando o prefeito Rafael chegou, foi mudar uma coisinha muito simples, mas que faz toda a diferença. Não é assistência social, é desenvolvimento social. É auxiliar enquanto for preciso, porque a gente não pode deixar as pessoas reféns do lugar que elas nasceram e das condições com que elas foram criadas. A gente precisa dar oportunidade e agora vai. E eu acredito muito nisso. Essa é uma coligação por quem quer ver Viamão com desenvolvimento, com quem quer ver Viamão com a família no centro, com pessoas de princípios e de valores legais, morais e que tenham o desenvolvimento da cidade como o cerne de qualquer conversa, de qualquer política e de qualquer negociação. Porque a política, Andrade, eu não nasci na política, tá? Eu sou, posso dizer que novata na política. Mas eu sempre acreditei, e eu acredito, eu sou servidora pública, que a política ela tem que ser um instrumento para melhorar a
vida das pessoas e da cidade. E as pessoas não é a minha vida, individualmente. É a vida de todos os viamonenses, do nosso Rio Grande do Sul e do nosso país. E eu acredito que se a gente vai para a rua com ética, com responsabilidade, sem mentir, sem enganar, sem falácias, para defender a nossa cidade, e isso for verdade, e for o que a gente acredita, as pessoas veem verdade no que a gente fala. As pessoas olham no olho da gente e acreditam, porque quem fala a verdade recebe confiança. As pessoas veem isso. Não é à toa que com R$1.500 eu fiz 2.717 votos, caminhando por todas as ruas de Viamão, com um exército que acreditou e que acredita que a saúde tem que ser de qualidade, que as unidades de saúde não tem que ser postinho de pobre para pobre, tem que ser um lugar limpo, tem que ser um lugar amplo, com profissionais bons, com equipe preparada. E foi isso que me levou para a política, foi acreditar nisso. Mas, né, Capitão Martim, eu lhe recebi na prefeitura há poucos dias e fiquei muito feliz e muito contente com a proposta da Escola Cívico-Militar. E quando o deputado pegou e disse, tem que ser num lugar de grande vulnerabilidade, eu fiquei pensando, né, mas como é que nós vamos fazer? E quando eu sentei com a vereadora Márcia, que a pauta dela é educação, e com a secretária Patrícia, ela disse assim, não, vamos fazer lá do lado do Viver Augusta. A gente vai construir uma escola lá, que vai iniciar agora. E já inicia com essa filosofia e com essa maneira de trabalhar. Então, todo mundo que for para lá, já entra, desde que a escola abrir, já entra com todos esses princípios e valores que a Escola Cívico-Militar traz. Então, isso está muito bem alinhado no nosso plano de governo, né, Andrade? E falo ainda para o senhor, porque nós não nos conhecíamos, e eu lhe encontrei no ano passado, na frente da propriedade do meu primo, que foi invadida pelo MST. E eu não conseguia entender porque na minha família, tá? Terra não se vende, não se desfaz. Terra é patrimônio e a gente vai passando isso de geração para geração. E eu aprendi isso com meu avô, que faleceu com 98 anos, olhando gado na mangueira, que ele gostava. Mas eu vi o sofrimento, eu via no meu primo. Se imagina se o meu avô vê uma coisa dessa, ele morre de desgosto. E não é porque eu acho que as pessoas não precisam ter o direito de ser um agricultor, mas eu acho que todos têm o mesmo direito. E que não é pegando o que é dos outros que a gente se desenvolve. Então tem que ter uma outra política que vá pensar se tem alguém que quer ser agricultor, que quer plantar, que quer... Bom, vamos pensar em um outro jeito então. Porque não é pegando o que é dos outros, não é pegando o que não é seu, não é se apropriando dos outros. E mesmo sem lhe conhecer naquele dia, eu disse, o senhor foi o único deputado que apareceu lá. Quer dizer, teve um outro, mas o outro estava lá dentro, com os invasores. Tinha um lá dentro invadindo a propriedade, mas ok. Eu senti verdade e senti que o senhor mesmo, sem nos conhecer, nós tínhamos deputados que eram muito mais próximos, o senhor veio sozinho para prestar solidariedade, para oferecer ajuda, e isso é se importar. Isso é se importar com as pessoas, isso é se importar com quem vive da terra e precisa dela para morar, para produzir, para subsistência. E isso é um ato de hombridade de quem respeita o Rio Grande do Sul. Então eu quero lhe agradecer em nome da minha família, pelo senhor ter ido lá se solidarizar. Isso aí, vamos! Graças a Deus saiu todo mundo de lá já e a ordem foi retomada. E o pessoal está produzindo, exatamente. Mas, gente, acho que um pouco de tudo que eu falei dá para saber um pouco de quem é a Michele. Eu sou enfermeira de formação, eu tenho um amor por
vocês não têm ideia. Quando meu avô era vivo, ele era praticamente uma história viva de Viamão com 98 anos. Qualquer um que se sentasse para falar alguma coisa, ele já trazia lá desde 1930, quando aconteceu, como era. Então, eu nunca quis sair daqui. Se vocês olharem, Viamão tem um centro muito antigo, mas bem no centro, na frente ali onde é o gabinete do prefeito, agora tem a Feira Paulista. Eu nasci na Feira Paulista. Eu olhava todos os dias da janela do meu quarto para o gabinete do prefeito, cresci correndo na volta da borracheira e brincando nos campos da Estância Grande e das Lombas. Então, eu coloquei o meu nome à disposição da política em 2024 porque eu não concordava com o tipo de política que se fazia em Viamão, mesmo que por um tempo eu tenha sido enganada, que a política era feita com olhar para as pessoas, porque como enfermeira eu tenho muita responsabilidade com desenvolvimento e com recurso público, mas eu não posso deixar de olhar para as pessoas que vivem nessa cidade. E eu acreditei, e eu emprestei o meu nome, o meu conhecimento de uma enfermeira com mestrado e doutorado, para que um ano e durante 15 meses alguém se apropriasse do meu trabalho, para ganhar frutos, para disputar para deputado federal. Mas o tempo foi passando e ninguém consegue mentir para sempre. Ninguém consegue estar com uma máscara o tempo todo. E a verdade, ela sempre aparece. Então, eu hoje estou muito feliz com as minhas escolhas. Eu sei que cada paulada que a gente leva, ela dói. Que a traição e a falta de lealdade são algo assim, ó, que nos corta. E eu digo para vocês assim, ó, eu choro de raiva, porque eu não consigo acreditar que uma coisa que eu jamais faria seja feita corriqueiramente. E que enganar uma cidade toda para os seus interesses pessoais seja o que movimenta a política de Viamão. Interesses pessoais. Então, eu vou mais uma vez para a rua, agarrada no Andrade, com os pés fincados na nossa terra, que o Andrade também é daqui e está com toda a disposição, com um conhecimento político invejável para qualquer um. Eu tenho certeza, Andrade, que tu tem muita coisa para me ensinar e eu adoro aprender. Eu acho que ninguém cresce com pessoas que não são maior do que nós. Toda a oportunidade que a gente tem de conversar com um deputado, com um doutor, com um ministro, com qualquer pessoa que seja, que já andou, que já passou pela estrada que a gente está passando, é uma oportunidade de crescer e de adquirir conhecimento. Então eu quero também me colocar à disposição dos políticos do PL, dos deputados, dos candidatos, para que a gente possa sentar, falar sobre as necessidades de Viamão, do que a nossa terra precisa, que a gente possa pensar no campo. Viamão tem 70% do território rural. 70% do território rural. E a gente precisa auxiliar os produtores a botar essas terras para produzir cada vez mais. Produzir grãos, a pecuária, auxiliar eles, porque muitas vezes eles têm a terra e não conseguem fazer o dinheiro girar. Falta, às vezes, a parte de empreender no campo, de como comercializar, de como comprar e vender bem. Então, eu acredito que a gente tem muito para contribuir para Viamão, para fazer a nossa cidade crescer, se desenvolver. E vocês podem contar comigo, com todo o meu trabalho, com a minha dedicação, com a minha energia, que eu vou caminhar por Viamão todos os dias, até o dia 12 de abril, das 7 da manhã às 17, como prefeita interina, dando conta do que a cidade precisa, mas das 17 até ontem foi até as 23, vai ser defendendo a cidade que eu acredito e que eu entendo que os nossos conterrâneos merecem. Eu vou conseguir lutando porque eu sei a cidade que eu quero deixar para minha filha, eu sei a cidade que eu quero que os meus netos no futuro tenham, e eu sei a cidade que quando eu fecho o olho assim, ó, é a Viamão
que a gente merece, que a gente precisa. Então, é por Viamão que essa coligação nasce, é pelas pessoas que essa coligação nasce, mas é principalmente pelo desenvolvimento e pelo crescimento de Viamão. Muito obrigada e contem comigo. Rapidinho, só queria falar um negócio. Michele, sabe a questão que tu falou aqui da escola cívico-militar? É algo que sempre me incomodava. Quando eu vim pra política, eu assumi esse legado do Zuco e ele me deu uma missão. É uma missão nossa, minha, do Zuco, de colocar uma escola cívico-militar em cada município do Rio Grande do Sul. E esse é o trabalho que a gente vai fazer e tenho certeza. E me incomodava muito, Michele. Poxa, na minha cidade, em Viamão, eu não consegui colocar uma escola cívico-militar e quem me conhece é um sonho meu antigo. E quando eu falei contigo sobre a escola, apresentei entusiasmo e agora com o teu anúncio, muito obrigado, Michele. Sabe, é uma emoção muito grande. Só quem está numa escola cívico-militar, vê a formatura, vê aqueles jovens, a gente está falando em cuidar, a gente está falando de proteger. A gente fala tanto da juventude, mas é a base que a gente tem que trabalhar. E tenha certeza, a gente vai contribuir para tirar esses jovens do crime, para dar direcionamento e tenho certeza, na crescer Viamão. Então, muito obrigado e vamos junto nessa caminhada, Michele. Antes de encerrar, eu acho que um momento bem importante aqui, eu quero contar para vocês uma coisa aqui. Fazem 3 semanas que eu estou fazendo um cursinho com um cara e nada melhor do que para aprender do que o cara que é o vice-prefeito de Alvorada. Então, Valmor, me explica isso. Valmor, me explica aquilo. E ele, não, vou te explicar. Então, quebrando um pouco o protocolo, o prefeito falou antes, mas prefeito, o cara tá me dando aula, só um pouquinho, né? Eu aprendo com todos vocês todos os dias. Mas aqui, ó, nosso vice-prefeito de Alvorada, Valmor, por favor. Pô, que honra, Andrade, vai dar a palavra aqui depois de tanta gente boa falar. Mas primeiro aqui, não pode ser diferente, saudar o meu prefeito, meu irmão, meu parceiro, Douglas Martelo. Saudar, Andrade, saudar a prefeita Michele aqui, que já é uma grande parceira de Alvorada. E foi assim com o Rafael, tem sido assim com a Michele e será nos próximos anos com a Michele e com o Andrade. Mas para dizer aqui, fazer uma saudação, Douglas, aos nossos secretários, Tyson, Christian, Felipe, Rodrigo, que não apenas são os secretários que trabalham no gabinete hoje, mas que foram os coordenadores da nossa campanha em 2024, onde lá, Andrade, nós vencemos um coronelismo, vencemos todo um sistema posto, uma candidatura que talvez para muitos era improvável frente à máquina, frente a candidaturas fortes. Pouca gente talvez acreditasse, nós vencemos com quase 30 mil votos aquela eleição, com um time muito genuíno que acreditava que a mudança e a mudança de verdade tinha que acontecer daquela forma. E a mudança, na verdade, vem acontecendo justamente porque nós temos um prefeito extremamente inovador, que nos representa, que transformou a Alvorada numa grande referência da região metropolitana, e que vê sim em Viamão, aquela que foi nossa mãe e que sempre será vista como o berço da nossa cidade, como uma grande cidade da região metropolitana. Eu não tenho dúvida que nós, irmanados com Viamão, Michele, Andrades, nós vamos tornar este polo aqui, que por muito tempo foi massacrado, por ter sido esquecido pelo governo do Estado, uma vez que agora tem esse governo, um governo alinhado com princípios e valores, alinhado com princípios e valores da direita, que a gente possa, ao lado do futuro governador, Tenente Coronel Zuco, transformar a nossa região com o destaque que ela merece de desenvolvimento social e econômico, ou melhor, desenvolvimento econômico e social, porque não tem social, tem desenvolvimento econômico apurado na veia, porque é quem empreende, quem sustenta uma cidade. Mas quero que foi dito aqui também pela Fernanda, cultura não tem bandeira, a bandeira não é vermelha em educação. Porque em Alvorada precisou um governo de direita para mudar a história da educação e da cultura da cidade de Alvorada, Douglas. Nunca um governo apresentou tanto em educação e cultura no primeiro ano de gestão quanto esse governo de direita. Porque quando a gente entende que a política ela não é um fim em si mesmo, mas ela é, como foi dito aqui também, um instrumento para as pessoas, para a cidade. Bom,
muda a perspectiva. E é por isso a preocupação de ter gente técnica trabalhando, ter um alinhamento político com a técnica, para que a gente não permita mais retrocessos, para que a gente não permita mais que o coronelismo, que já imperou em algum momento aqui em Viamão, ele volte a acontecer. Porque nós vivemos lá em 2024, Douglas, uma pessoa daqui que foi para lá tentar meter na eleição, quando ela não cuidava da casa dela. E hoje que Viamão consegue se reorganizar, colocar um novo rumo, um novo horizonte, nós não podemos admitir que Alvorada, que Viamão se permita voltar ao passado quando tem dois jovens extraordinários, assim como foi o Rafael no ano de 2025, mirando o futuro de Viamão e o futuro que Viamão merece, que o Rio Grande merece. Contem conosco, não vai faltar esforço, Andrade. Nós vamos estar contigo, vamos estar com a Michele o tempo todo, com o nosso time, com aquilo que a gente viveu em 2024, a gente vai emprestar em Viamão, porque a gente acredita muito em vocês e nós estamos juntos, e até a vitória. Michele, prefeita, Andrade, vice-prefeito,